A irregularidade não vem somente também da descrição do imóvel. Certo. Pode vir também da qualificação das partes. Então, às vezes, um nome errado, um RG errado, um CPF errado, um estado civil totalmente equivocado, errado também. Porque, às vezes, lá, vamos pensar a seguinte situação. Antigamente, você chegava no tabelionato para fazer uma escritura de compra e venda e, a maioria das vezes, o escrevente só pegava os dados verbalmente. Ah, o seu nome, fulano de tal, RG tal, CPF tal, é casado? Sou casado. Ah, qual que é o regime? É comunhão parcial de bens? A pessoa nem sabe. Regime comunhão parcial de bens. Então lá, vamos resolver. Aí pega os dados e tal, e através dessas informações, simplesmente ele pegava e fazia a escritura, lavrava a escritura. Lavrou a escritura, foi registrado, porque não tem, então, é o comprador, então não tem como você comparar com as informações que já existem no registro de imóveis, lá na matrícula, se realmente estaria correta a qualificação. Então, tá, foi registrado. Aí esse cidadão, um belo dia, vende. Hoje, né? Vamos colocar atualmente. Aí vai chegar o escrevente do tabelionato, vai falar, olha, eu preciso que o senhor me apresente cópia autenticada, atualizada, dos documentos pessoais para a gente lavrar a escritura. Então, a situação já muda completamente, né? A segurança jurídica aí, a gente já fica mais tranquilo. Aí, lavra-se a escritura, bonitinho, todos assinam, leva essa escritura para o registro de imóveis. Chegando lá, o escrevente vai analisar. Compara nome, RG, CPF, regime de bens. Opa! Descobre que não é comunhão parcial de bens, e sim comunhão universal de bens. Aí vem, né? E agora? Olá, meu nome é Marcos, seja bem-vindo à Central do Direito, o canal que conecta você às principais tendências, desafios e inovações do mundo jurídico. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e aqui vamos trazer especialistas para debater temas importantes da área do direito. Hoje temos uma convidada muito especial que vai nos ajudar a entender melhor sobre um tema essencial para o mercado imobiliário. Nossa convidada é uma verdadeira especialista quando o assunto é registro de imóveis. Com 28 anos de experiência trabalhando dentro de um cartório de registro de imóveis, além disso, é advogada e pós-graduada em Direito Registral Imobiliário e também em Direito Notarial e Registral. Atualmente, ela está iniciando um novo ciclo profissional na advocacia, trazendo toda essa bagagem do setor imobiliário. É uma honra receber aqui na Central do Direito a doutora Maísa Assunção Diber. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite e espero poder contribuir um pouquinho mais com o meu conhecimento, que, afinal de contas, conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Não pode ficar guardando. Então, estou aqui para ajudá-los naquilo que for possível, tá bom? Combinado. Doutora, para começar, o pessoal de casa já viu aqui na descrição do vídeo do que a gente vamos falar. A Priscila te apresentou muito bem também. Quero começar falando sobre realmente os desafios que hoje são enfrentados aí na regularização de imóveis. A gente sabe que no Brasil tem diversas peculiaridades. Então, hoje, na sua visão, quais são os maiores desafios que os proprietários, profissionais da área enfrentam nessa regularização? Bom, primeiro, eu acredito que a falta de informação vem em primeiro lugar, né? Muitas pessoas têm imóveis e esses imóveis estão irregulares, ou porque tem o título, não levou a registro, ou está registrado, mas, de repente, tem alguma falha na descrição do imóvel, e até quanto à continuidade. Às vezes tem quebras que a pessoa não consegue dar continuidade na sequência dos títulos mesmo que eles têm em casa, e isso acaba gerando um problema enorme. Quando você não tem conhecimento, falta de especialistas para orientar, ou até tem pessoas orientando, mas não dominam muito o assunto, então, de repente, deixam de fazer um estudo preliminar da situação real do imóvel, porque as pessoas têm uma distorção que, meu imóvel está irregular, então eu vou fazer retificação diária, e vai direto fazer a retificação diária, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a falha não está em loco, né? Às vezes, a descrição está bonitinha e a falha aconteceu em algum momento do registro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter o conhecimento de fazer uma pesquisa no registro de imóveis,
Então, você tem que se ater aos registros anteriores, que às vezes o que acontece na transcrição, né? Quando você passa de um registro para o outro, porque antigamente você tinha os livros de transcrição. Sim. E, então, você levava seu título para registro, abria-se um outro ato num outro livro e transcrevia-se na íntegra a descrição do imóvel, a qualificação das partes. E, às vezes, nessa transposição de dados, pulava uma informação e continuava, né? Essa informação equivocada continuava nos demais registros. Então, Replicada, né? daí que acontece? Chega lá na frente, abre-se a matrícula, abriu a matrícula com a informação equivocada. Aí chega para o engenheiro e fala, olha, minha descrição está dessa forma. Daí ele fala, está faltando uma medida. Vamos ter que fazer uma retificação diária. Aí você movimenta toda uma máquina, né? Mesmo que seja uma retificação extrajudicial, que hoje ela é possível, mas, de qualquer forma, você envolve profissionais, querendo ou não, despesas de cartório e tudo mais, e você, de repente, depara com uma informação que houve uma falha lá atrás que poderia ser retificada por uma mera retificação de ofício. Né? Então, isso é um dos entraves para a regularização dos imóveis, né? Além de outras situações que a gente encontra, vendas de partes ideais de imóveis destinados à chácara de recreio, e daí vem parcelamento irregular do solo, né? Que a pessoa se encanta, nossa, vou comprar minha chacrinha, aí vai lá ver um imóvel, um valor super interessante do imóvel, uma área maravilhosa e fala, vou comprar. E não pesquisa como que está no cartório, não verifica se realmente quem está vendendo é o proprietário, não verifica se existe realmente um registro regular de loteamento, né? Que seria o parcelamento do solo, que passa por um crivo enorme, né, até pelo cartório, para poder viabilizar o registro. Então, a pessoa vai, se encanta, compra, né, aquele preço lindo, maravilhoso, fala, ai, vou Muito conseguir bonito, pagar. pra ser verdade. Aí vai lavrar a escritura, não dá para fazer escritura. Não, vamos fazer um contratinho particular, aí faz os famosos contratos de gaveta, né? Aí começa mais uma situação irregular e, às vezes, a pessoa nem sonha. Né? Por quê? Porque acaba comprando sem assessoria de um profissional especializado, sem pesquisar no cartório, que é muito importante, sempre, antes de adquirir qualquer área, qualquer imóvel, né? Tem que ir no cartório de registro de imóveis competente para verificar se existe realmente o registro daquele imóvel e como ele está. Né? Ele está regular, ele foi realmente parcelada a área, foi feito o registro do loteamento, eu posso comprar com segurança, vou poder lavrar minha escritura de compra e venda. Né? Então, isso é muito importante, que as pessoas acabam não fazendo e, enfim, fica na gaveta, né, o contrato, o barato sai muito caro. E lá na frente ela pode ser surpreendida com N situações, né? Não só de não conseguir o título em nome dela, mas isso pode até gerar uma ação civil pública. Né? E daí você fala, e agora? E agora eu vou ter mais despesa ainda, porque eu tenho que contratar advogados para me defender na situação, sendo que se eu tivesse observado todos os requisitos lá atrás, talvez essa etapa não ocorresse. Mas é grande o número de chácaras de recreio, infelizmente. Entendi. Uma dúvida em relação a esse ponto, a doutora mencionou que também pode ocorrer falhas, né, na transcrição entre os documentos. Então, é muito importante, mesmo que o imóvel ele tenha a documentação, que um profissional avalie se essa documentação ela está totalmente correta? Sim. Porque se faltar alguma informação, naquele momento, a compra e venda, que é possível até verificar o custo do profissional para poder tomar as providências, enfim. Então, acho que é um momento, né? Um momento ali da negociação da compra e venda, onde é negociado o valor do imóvel. Então, caso identifique que existe alguma irregularidade, que aí, na verdade, nós não estamos falando de um imóvel irregular, né? E sim alguma irregularidade no registro, que
deve ser corrigido, né? E aí, na verdade, tem um profissional competente para isso, né? Um Sim. engenheiro, muito provavelmente, que vai ter um custo e, de repente, no momento ali da compra e venda, então é um momento para que se verifique esse tipo de falha. Sim, é importante observar para já haver essa previsão entre as partes de que haverá essa despesa e que quem vai ficar responsável, em que momento. Porque é uma Porque o despesa que, às título vezes, até vai... o proprietário desconhece. Sim, né? porque o título vai ser levado a registro Certo. e a chance de ser qualificado negativamente é enorme. Ok. Né? Então, é importante realmente conferir isso e a irregularidade não vem somente também da descrição do imóvel. Certo. Pode vir também da qualificação das partes. Então, às vezes, Ok. um nome errado, um RG errado, um CPF errado, um estado civil totalmente equivocado, pra não- errado também. Porque, às vezes, lá, vamos pensar a seguinte situação. Antigamente, você chegava no tabelionato para fazer uma escritura de compra e venda e, a maioria das vezes, o escrevente só pegava os dados verbalmente. Ah, o seu nome, fulano de tal, RG tal, CPF tal, é casado? Sou casado. Ah, qual que é o regime? É comunhão parcial de bens? A pessoa nem sabe. Regime comunhão parcial de Vamos bens. resolver, Então, lá, vamos vamos resolver. Aí pega os dados e tal, e através dessas informações, simplesmente ele pegava e fazia a escritura, lavrava a escritura. Lavrou a escritura, foi registrado, porque não tem, então, é o comprador, então não tem como você comparar com as informações que já existem no registro de imóveis, lá na matrícula, se realmente estaria correta a qualificação. Então, tá, foi registrado. Aí esse cidadão, um belo dia, vende. Hoje, né? Vamos colocar atualmente. Aí vai chegar o escrevente do tabelionato, vai falar, olha, eu preciso que o senhor me apresente cópia autenticada, atualizada, dos documentos pessoais para a gente lavrar a escritura. Então, a situação já muda completamente, né? A segurança jurídica aí, a gente já fica mais tranquilo. Aí, lavra-se a escritura, bonitinho, todos assinam, leva essa escritura para o registro de imóveis. Chegando lá, o escrevente vai analisar. Compara nome, RG, CPF, regime de bens. Opa! Descobre que não é comunhão parcial de bens, e sim comunhão universal de bens. Aí vem, né? E agora? Não, e agora tem que retificar. Daí você consegue fazer retificação à vista da própria escritura, porque o tabelião tem fé pública, então hoje em dia ainda a gente tem esses documentos, e consegue fazer uma retificação da qualificação das pessoas e o baile segue. Né? Então, pode realmente ter essas questões de qualificação incompleta ou errada e a gente tem que retificar quando o título for levado a registro. Excelente, nossa, obrigada pela riqueza nos detalhes da explicação, porque de fato, né, muitas vezes a preocupação é o imóvel estar regularizado ou irregular, né, mas através, né, dos detalhes que nós conversamos agora, é possível que o imóvel irregular tenha ali alguns pontos de retificação que tem custo e nada como o momento ali da negociação da compra e venda para poder resolver quem fica com esses custos. E esse exemplo deve ser comum. Exato. Sim, Eu acredito que sim, sim. acredito que sim. São muitos detalhes, né? Então, normalmente, nem todo mundo se atenta, não tem conhecimento, né? Eu acho que é ignorância no assunto mesmo, de se dar por resolvido quando sabe que o imóvel é um imóvel regularizado, né? E não tem a riqueza de informações que a gente está trazendo ao conhecimento agora. Um outro ponto é quando a gente conversa desses contratos de gaveta, né, onde essas áreas elas não estão registradas na proporção da venda, existe alguma segurança jurídica nesse contrato de gaveta? Não. Isso é perigosíssimo, né? Acho importante a gente falar sobre isso. É perigoso e as pessoas têm que realmente ficar atentas, porque você acha que você está seguro com o contrato de gaveta, mas você não está 100% seguro. Você fez o negócio e observar que também, muitas vezes, as pessoas nem sequer reconhecem firma, né? Perfeito. Das assinaturas. Eu acho muito Isso importante é nessa muito oportunidade importante. Então, a gente assim, falar sobre. está irregular já o fato de não conseguir, nesse momento, fazer a escritura pública? Sim, está irregular. Então, vamos fazer o contrato de gaveta para, vamos dizer assim, garantir alguma coisa?
Ok, então vamos fazer o contrato de gaveta. Mas assina, reconhece e firma, tudo bonitinho, porque lá na frente isso pode ter menos dor de cabeça do que você não ter nenhum contrato devidamente com firmas reconhecidas e você fica daí à deriva, né? Que você vai falar assim, tá, que documento... Aí chega para o advogado e fala assim, doutor, tenho um imóvel para regularizar, tal. Ok, eu preciso de todos os documentos que você tem para a gente estudar o caso e verificar qual que é a modalidade da regularização que a gente vai adotar. Tem contrato? Não. Nossa. Uma foi. O IPTU está em seu nome? Não. Puxa vida. Há quanto tempo você mora lá? Que IPTU. Você tem que tentar ir tirando informações que as pessoas nem sonham, né? Assim, e agora? Como que eu vou regularizar? Aí cabe Como ao que o advogado profissional, trabalha no caso desse, né? pensar Complica fora da muito. caixa, né? E a gente tem que... Por isso que eu falo que é muito importante as informações que o cliente te passa. Sim. Porque eu estou advogando há, vamos dizer, 1 ano e alguns meses, e o que eu sinto muito é isso. Você começa a conversar com o cliente, não sei se ele fica naquele primeiro contato com receio, alguma coisa, ele não te conta tudo. Aí, conforme você vai estudando, você vai pedindo os documentos, você vai destrinchando as coisas, você descobre outras e fala, Senhor, e agora? Né? Mas aí você tem que pensar fora da caixa e ir procurando a melhor maneira para resolver a questão. Mas o contrato, se não tiver outro jeito, que esteja assinado com firmas reconhecidas. Perfeito, perfeito. E eu acho também interessante, doutora, pontuar que esse contrato, ele até é válido, enfim, interessante, desde que haja uma previsão de regularização desse imóvel, né? Sim. Porque também aquelas situações onde nós sabemos que é uma área irregular e que já a gente vem com uma sucessão de contratos de gaveta. Aí, quer dizer, a garantia de regularização, a garantia mesmo de propriedade, ela minimiza muito, né? Porque são áreas que a gente não tem previsão de regularização, então complica não tem bastante. perspectiva alguma. E o que acontece? Muitas pessoas acabam comprando também naquela ilusão. Ah, vai dar em nada. Isso. Um dia a gente regulariza. Perfeito. Só que não é bem assim. Exato. Né? E, assim, a gente vê... Com frequência, as leis estão se aperfeiçoando, modificando mais rápido do que a gente imagina. E a questão, principalmente ambiental hoje, ela Excelente está ponto. muito, como que eu poderia dizer, muito em ênfase, né? Em pauta. Então, são coisas que não dá para você mais fechar os olhos como se costumava fazer há 20 anos. Sim. Então, por isso que eu falo, pensa muito bem na hora de fechar um negócio. Veja a real situação que você está buscando, porque é causa e consequência. A gente recebe muitos casos, né? Hoje em dia é comum, né? Nossa, tô com uma oportunidade sensacional de um terreno, fica na praia tal, pode ficar tranquilo que tá tudo certinho. E aí você vai... Aquilo, todo mundo daquele bairro é a mesma situação, Todo mundo. não é isso? Você Ah, falou o em preço praia. maravilhoso numa praia maravilhosa. Pode ir que tá certinho. E, aí Pois é. e o pessoal fala assim, vou garantir, porque é uma oportunidade que não vai aparecer de novo. Única. Vou fazer, vou fazer. Realizar o Não vai sonho, aparecer- né? não Vou vai dar o aparecer sinal outra. já. E aí acaba caindo. Você falou em nessa. praia, né? E praia tem um problema super sério, porque você tem que prestar muita atenção à faixa que você vai construir e fazer um empreendimento para ver se não está invadindo a área da União. Existe um empreendimento, eu não vou me recordar também o nome, mas é Nordeste. É um loteamento super luxuoso, saiu faz pouco tempo atrás na mídia também, que estão questionando, olha só, é um empreendimento que estava registrado ainda, tudo certinho, bonitinho, mas existe uma faixa da União que não foi observada. Puxa, que problema. Então, você veja como mesmo Certo. pode dar errado. aparentemente certo, então, aí nesses casos, fala assim, e aí? Mas não está no cartório registrado, né? Bom, está.
Mas tem algumas coisas que precisam ser observadas para não ter problemas maiores. Quem está acostumado a comprar, né, casa de praia, que sabe desses detalhes? Pouquíssima gente, né? Que nem a gente que do interior não está acostumado com laudênio, né? Não sabe o que é um RIP. Então, você fala, o que é isso? Né? E, de repente, você se depara com uma situação dessa, você fica indignado. E é necessário você fazer até, que a gente fala, uma due diligence, que é uma análise de risco, mesmo estando registrado, você tem que fazer um estudo maior da área para ver se realmente está 100% e que você não vai ter problema. Nem E o mesmo registro. você fazendo uma super análise, né, a gente não pode garantir também que é 100%, porque você não sabe tantas coisas que acabam envolvendo que pode surgir. Então, como tem tantas situações, a gente tem que ir minimizando isso. E a gente só consegue minimizar buscando profissionais habilitados que possam orientar e acompanhar todo o processo para ver se realmente não há problemas, para mitigar realmente problemas futuros, né? A gente tem que trabalhar sempre com essa perspectiva. Perfeito. Muito interessante. Quanto mais a conversa avança, mais claro fica da necessidade de um profissional especialista quando a gente fala na aquisição de um imóvel. Porque é o que eu digo, independente do valor do imóvel, ele é o sonho de alguém. Sim, Né? com certeza. Independente, cada um dentro da sua realidade, mas ninguém tem o valor ali do investimento de um imóvel para correr risco de perder. Né? Então, muito importante as orientações. Doutora, a REURB trouxe novas possibilidades para a regularização de imóveis, especialmente em áreas ocupadas há anos. Na sua visão, quais foram os impactos mais significativos dessa mudança legislativa e quais são os desafios para a sua implementação? Bom, a REURB veio realmente para ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado nos processos que acabam se formando. A gente tem situações que vão envolver contratos antigos que, com as cessões realizadas no passar dos anos, acabam, às vezes, até dificultando a regularização se você não tiver um histórico bem organizado desses processos. E também envolve muito o poder público, certo? Então, você teria que fazer toda a análise, tanto em loco, levantar todos os documentos. É um processo, eu não vou dizer que seria burocrático, mas ele tem as suas peculiaridades que não tem como, você tem que seguir. Sim. E eu acho que ainda a REURB, ela deixa de exigir certas formalidades que, num registro normal, por exemplo, de um loteamento, exige. Então, mesmo você tendo toda essa morosidade de montar todo o processo, né, junto à prefeitura, para ter o certificado da regularização, para poder levar todos os documentos em cartório, passar pelo crivo do registrador, está apto ou não está apto, para poder registrar e, a partir daí, começar a regularizar realmente os títulos, né, de transferência e a regularização definitiva, leva-se realmente um tempo. Então, o importante é começar. Né? Eu acho que tem que começar, tem que partir de um estudo bem organizado para ter sucesso lá na frente. Perfeito. Eu acabei fazendo a pergunta sobre a REURB pelo foco, mas explica um pouquinho para a gente o que é a REURB. A REURB, o que acontece? A REURB é uma situação que existe de fato, consolidado, mas que ela está irregular. Tá? Então, que situações você vai ter isso? Parcelamentos do solo. As pessoas vão, delimitam seu espaço físico, constroem sua casinha e não respeitam nada da parte ambiental, que a gente estava até conversando agora há pouco. Perfeito. Muitas vezes ocorre desmatamento, onde não poderia ocorrer. E
vamos dizer assim, esse empreendimento, né, ilegal, irregular, ele começa a crescer e começa a criar forma e tamanhos, às vezes, assim, desproporcionais. Assim. Você começa a imaginar, você fala quantas unidades? Pode ter 300 unidades. Nossa, muito considerável. 400 unidades. Não então, dá assim, para fazer vista grossa na situação. Você imagina 400 famílias vivendo de forma irregular, que você não tem endereço, né? Você não consegue, a pessoa às vezes até comprou realmente, né, um pedaço de terreno, na expectativa que estivesse regularizado, a pessoa constrói com muita dificuldade, faz toda a monta seu sonho ali, cria seus filhos, pode ficar por 20, 30, 40 anos, às vezes já está nessa situação de irregularidade, mas a situação já está consolidada e a pessoa não tem o título de propriedade. Perfeito. E daí a REURB vem justamente para fomentar essa regularização, né? Então, a moradia, o bem-estar das pessoas, e você precisa daí fazer algumas adequações às vezes. Quando você faz esse estudo, há casos em que, infelizmente, precisa demolir imóveis. Ah, mas nossa, vai demolir a casinha que construiu? Precisa, porque ela está situada num lugar que pode ser perigoso, pode haver um desabamento, exatamente. Movimentação de terra, né, por conta de chuvas, enfim. Então, esse estudo tem que ser feito. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas, puxa vida, vai demolir? Desumano, É né? desumano, Mas é o contrário exato. disso, é para preservar. É para preservar. E com a regularização desses imóveis, a pessoa passa a ter mais dignidade, né? Moradia, tenho minha casinha, o imóvel regularizado passa também a contribuir com IPTU. Sim. As melhorias para o bairro começam a surgir, qualidade de vida, escolas às vezes próximas, né? Porque numa regularização a prefeitura tem que fazer todo esse estudo. Ela não vai arrancar todo mundo de lá e falar, não, aqui não pode, porque vocês estão de forma irregular. Não, muito pelo contrário, já está consolidada. A partir do momento que o empreendimento fincou raízes, vamos assim dizer, não tem... Você vai falar, e agora? E agora a gente tem que regularizar. Da melhor maneira possível, com os menos impactos, inclusive ambientais, né? Para estudar essa parte de impacto ambiental. E a prefeitura acaba colaborando realmente e ela tem interesse em regularizar, né? Não tenho dúvida disso, que o poder público tem interesse em colocar essas famílias com os seus documentos registrados em cartório, certo. Deixar tudo certinho e dar continuidade, né? Afinal de contas, é um sonho. Sim, né? Sim. Excelente, muito obrigada. A doutora chegou a comentar sobre o termo burocratização, né? Que é um processo burocrático que eu sinto que essa é a opinião de muita gente. Acaba chegando né, é um processo muito burocrático, não é tão necessário, mas a gente vê que não é bem assim. Você já pontuou vantagens que essas famílias têm ao realmente regularizar essa situação. Quais outras vantagens você pode pontuar, até pensando no mercado imobiliário também, não só para as famílias, mas também, né, para elas? Vamos pensar que, a partir do momento que você tem um imóvel regularizado, registrado, tudo bonitinho lá no cartório, você vai lá, a matrícula está linda, maravilhosa. Você pode vender, você pode, de repente, houve o falecimento de um dos proprietários, você pode fazer formal de partilha, você pode dar em garantia. Né? Estou precisando de dinheiro, tenho um imóvel. De repente, o banco ele aceita isso como garantia. Você pode fazer alienação fiduciária, você pode fazer uma hipoteca, enfim. Você movimenta o mercado. E se você for vender também um imóvel regularizado, o comprador vai adquirir através de um financiamento. Ele consegue. Por quê? Porque o imóvel está regularizado.
Então, você vai levar a certidão da matrícula na instituição financeira que você deseja fazer o financiamento, eles vão verificar lá que cumpre todos os requisitos, né? Considerando o imóvel estar regularizado. E então isso para o mercado é primordial. Eu até brinco, né? Eu falo, todos os meus posts eu acabo colocando imóvel regularizado, imóvel valorizado. Perfeito. Então isso acaba sendo realmente a realidade. Se você tem um imóvel regularizado, você pode dormir tranquilo. Doutora, para quem está nos assistindo e tem o interesse de regularizar um imóvel, por onde ele começa? Qual seria o passo a passo que ele tem que seguir para poder, né, diante de tantas informações importantes que nós compartilhamos aqui e pode ter preocupado muita gente, para que a gente traga agora as orientações aí, qual é o passo a passo que ele deve seguir para regularizar? Bom, quem precisa ter certeza se o imóvel está regularizado ou não, a primeira coisa é ir no cartório, né? Vai no cartório de registro de imóveis, deixar claro que é registro de imóveis, porque muitas pessoas também confundem as especializações. E você tendo acesso ao registro de imóveis da circunscrição onde o seu imóvel poderia estar registrado, você vai pedir uma certidão, fazer uma busca, seu nome, para ver se, inclusive, se está em seu nome, que às vezes a pessoa acha que já registrou e passaram-se anos e não lembra, às vezes não está nem registrado. Então, a primeira coisa é obter informações perante o registro imobiliário. Não está regularizado. Então, vamos regularizar. Segundo passo, procurar orientações de um profissional especializado que vai saber realmente identificar qual caminho a seguir, quais os documentos que serão necessários para viabilizar aquela regularização. Para daí, realmente, ele orientar, olha, vamos precisar de um levantamento topográfico, vamos precisar, de repente, tem alguma parte ambiental, vamos precisar de especialistas que trabalhem nessa área. E sempre, muito importante, eu penso, o advogado que estiver assessorando, ele acompanhar também todo esse processo. Porque o que acontece de experiência também de serviço, as pessoas trabalham cada um no seu quadrado. Daí, a hora que chega a documentação, às vezes a pessoa não sabe nem se está certa, se está errada, ela não sabe conferir. E é muito importante que tenha um mínimo de noção, né, da parte do direito registral. Porque você vai verificar especialidade objetiva, especialidade subjetiva, você vai saber exatamente que caminho conduzir caso o seu título seja qualificado negativamente, você receba as exigências, né, na nota de devolução. Então, a partir daí, você vai resolvendo passo a passo. Porque não significa que você realmente vai contratar o profissional, vai fazer tudo certinho e vai entrar no cartório e de pronto já vai dar registro, né? Ou uma verbação, depende do que você vai fazer. Pode ser que não dê certo e o cartório devolva o título com observações que precisam ser corrigidas. Então, se você já estiver sendo assessorado, tendo uma boa assessoria, o profissional vai saber como conduzir. Às vezes é só uma certidão que está faltando, às vezes é uma divergência que não foi vista antes entre planta e memorial, né? E se o profissional que está assessorando, ele tem essa noção, ele consegue mitigar essas irregularidades. Então, ele analisando antes os documentos, ele vai falar, opa, tem uma divergência aqui. Ele vai chamar o profissional que certamente trabalharam juntos, falar, será que você pode dar uma olhadinha aqui? Será que está certo? Eu que estou equivocado nessa conferência, você pode me explicar? Porque às vezes tem erro, né? É digitação. Então, pode acontecer? Pode, mas há maneiras da gente mitigar essas falhas, para que chegue no registro de imóveis da maneira mais correta possível, porque ganha-se tempo. Um título que você dá entrada está apto para a prática,
Maravilha! Todo mundo fica feliz. Quem está trabalhando com o título fica feliz e quem levou para registro, para verbação, ou seja, vai também ficar feliz, porque sabe que vai sair de lá bem feito o serviço, vai estar tranquilo. Ele está depositando no cartório um documento que ele certamente vai falar assim, se tiver alguma falha, vai ser mínima. E na expectativa de ter 0% de falha. Doutora, eu acho muito interessante, nós pontuamos na sua apresentação por 28 anos trabalhando internamente no cartório, e agora ouvindo tantos detalhes, eu me pego pensando, né? Quantas vezes a culpa sobra para o cartório, sendo que o cartório está fazendo só o seu trabalho, né? Exato. Porque, parando para analisar, eu já vivenciei várias situações onde essas transferências, elas, de fato, eram levadas de qualquer jeito ali para o cartório, né? E quando vinham ali os apontamentos, nossa, todo mundo revoltado com o cartório. Sim. Então, é muito interessante a gente também pontuar isso, defender um pouquinho, né? Quem está ali fazendo o seu trabalho muito bem feito, justamente para trazer essa segurança que a gente está falando, né? Jurídica aí nessas transações, e é muito interessante. Então, durante a negociação da compra e venda, é o momento para se contratar um profissional capacitado para poder fazer todas essas análises, e aí ficou muito claro que a gente ganha o tempo ali que não é do cartório, e sim providências que a gente pode já prever e já tomá-las ali com uma certa antecedência e não depois depender, né, dessas análises e prazos, e aí de repente não entrega tudo o que precisa, e aí realmente fica uma situação muito demorada, mas não é por implicância do cartório, não é pelo cartório estar pegando no pé daquela negociação. Exato, perfeito. Exato. Ficou muito claro isso. Obrigada por contribuir com essas informações. E mostrar que esse é o melhor atalho, né? Se você às vezes quer evitar um profissional, não quero, né, contratar alguém. O melhor atalho é esse, é ele que vai identificar, às vezes, uma coisa simples, se você está lá dando 1000 voltas em um assunto. Sem resolver. Em alguma coisa você não consegue resolver. A doutora comentou também sobre aquele erro até do Estado Civil, mas acredito que já passou por outros erros comuns ali na sua experiência dentro do cartório. A doutora consegue lembrar os principais erros que você vê ali para quem gostaria de regularizar seu imóvel, mas acabava errando ali ou errou na hora do registro e depois gerou todo um desgaste? Eu acho que os problemas maiores são realmente qualificação antiga. Tem muitos casos que era João da Silva, brasileiro casado. Aí você tem que atualizar toda a qualificação do João da Silva. Então, você precisa de documentos. A escritura que é apresentada, às vezes, também é antiga, daí não tem. Aí você fala, tá, e agora? E agora a gente regulariza através de requerimento. Então, a parte daí, o interessado pode apresentar para o registro de imóveis um requerimento, instruído com todos os documentos que são pertinentes para atualizar a qualificação e consegue regularizar sem problemas. O problema é quando não encontra documento. Aí você fala, tá, e agora? Então não tem solução. Tem. Eu sempre falei, até quando eu trabalhava no cartório, eu falava, gente, para tudo tem solução. Tem caminhos mais simples e tem caminhos mais complexos. Mas o caminho, ele existe. Não adianta ter pressa. O importante é a gente conseguir fazer um trabalho bem feito e chegar lá no final. Então, quando a gente não encontra, no primeiro momento, os documentos, aí a gente tem que pensar fora da caixa. Onde nós vamos pesquisar, como nós vamos pesquisar. E, claro, demora, mas acaba encontrando e acaba resolvendo todas as questões, né? E também com, às vezes, desmembramento. A pessoa desmembra, né? Faz o desdobro, vamos assim dizer, não o desmembramento, faz o desdobro. Então, eu tenho um lote, eu destaco esse lote em 2. Então, eu crio 2 imóveis a partir de 1. Destaquei, esse que foi destacado, ele foi feito as medidas, tudo direitinho, fez a compra e venda, levou para registro, ok. E o que fica? O que fica ficou largado às moscas. Aí a gente fala, é o remanescente. E aí? E aí, se no desdobro, né, você não teve a descrição completa
porque nos trabalhos mais antigos não se fazia isso, né? Os trabalhos mais antigos, eles simplesmente destacavam aquilo que tinha interesse e o remanescente realmente ficava. Era remanescente. E um belo dia, no momento que fosse negociar esse imóvel, com certeza seria necessário o quê? A retificação de área para apurar a área do remanescente, para viabilizar uma compra e venda, o formal de partilha, enfim. Então, os casos de irregularização de imóveis dos antigos, mais comum que a gente acaba tendo é isso. E realmente acabava tendo de desmembramento, não, de área rural mesmo, às vezes com descrição precária. E hoje em dia tem o georreferenciamento, que é uma exigência de lei federal, que o imóvel tem que seguir aquele padrão de descrição. Então, até os imóveis menores, né, que tem na nossa comarca, até 25 hectares, se não me engano, é isso. O prazo para você adequar ao GEL vence no final do ano. Então, assim, aquela pessoa que tem uma área rural, né, estou falando área rural regular, com 20 mil metros quadrados ou mais, e que não tem a descrição georreferenciada, ele tem que providenciar essa regularização. Ele tem que providenciar a retificação de área com georreferenciamento, o cadastro lá do INCRA, certificação do INCRA, tudo bonitinho. Por quê? Porque vai chegar no final do ano, o cartório vai deixar de aceitar a descrição sem o GEL. Ah, mas por quê? Porque é uma exigência de uma lei federal. E daí trava tudo. Você trava financiamento, você trava compra e venda, você trava formal de partilha. Trava e não tem jeito, né? No milagre não tem como fazer. E eu falo para as pessoas, esses dias um cliente me procurou, eu falei, começa a fazer já o trabalho de retificação de área. Perfeito. Porque as pessoas acham que, mais para frente eu faço. Nós já estamos em março. Até montar todo o processo, até fazer, né, todo o estudo e passar pelo INCRA e levar para o cartório. Não é na primeira que talvez você consiga a averbação da retificação de área, você dá entrada, 10 dias está pronto. Aí vem uma nota devolutiva, aí você tenta arrumar, não consegue, e o negócio vai indo. Na hora que você vê, o prazo expirou e seu imóvel ainda não está regularizado. Então, uma dica aí para quem tem imóvel rural, procurar realmente acelerar, procurar regularizar o quanto antes para não deixar de última hora e precisar, né? Eu acho que o que mais dói é a pessoa precisar negociar de qualquer forma, né? Estou falando aí qualquer negócio jurídico e ficar barrado por falta de orientação. Excelente. Nossa, o papo está muito bom. Eu quero agradecer muito a sua participação, doutora Maísa, aqui no canal da Central do Direito. Tenho certeza que as informações que foram compartilhadas, elas serão muito úteis para a nossa audiência, mas já fica o convite. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto, então teremos outros episódios, já fica o convite para o seu retorno, para a participação de outros temas que são muito relevantes, porque o nosso objetivo aqui nesse canal é trazer realmente toda a informação possível, né, para que as pessoas elas tenham a devida orientação, para que não se peguem aí de surpresa em algumas situações que, falta de conhecimento mesmo, não saibam como agir naquele momento. Então, muito obrigada, viu? Valiosas contribuições aqui para o nosso canal, para a nossa audiência. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar, como eu disse, um pouquinho do meu conhecimento. E eu espero poder ajudar muitas pessoas com isso. Para saber por onde buscar informação, que é muito importante. E eu estou à disposição. Obrigado. E para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. E sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito. Um abraço.